boa noite para todo mundo. Então, a gente vai fazer uma discussão aqui sobre uma rotina de análise da radiografia do tórax e, posteriormente, os principais padrões de doença. Por que que a gente, na disciplina de pneumologia, nós pneumologistas, assim, julgamos muito, mas muito, muito importante o conhecimento da radiografia de tórax? Pelo seguinte: esse é um exame muito simples, é um exame ainda barato dentro do contexto de tudo é caro dentro da medicina hoje em dia, né? A sofisticação dos exames complementares é cada vez maior. Então, a importância e a simplicidade da radiografia de tórax vão ser valorizadas permanentemente. A gente entende que a radiografia de tórax é uma coisa tão importante para o pneumologista que a gente não a considera um exame complementar. Dentro das nossas cabeças, ela faz parte quase do exame físico. Praticamente é impossível o pneumologista julgar um caso clínico, avaliar, sem ter uma radiografia de tórax, pelo menos uma radiografia de tórax para fechar, né, a análise introdutória de um caso. Tá? Então, isso é muito importante. E por que que a gente acha também que isso é importante para o médico em geral? O médico em geral, ele precisa minimamente ter noção de se ele está diante de um exame que merece ser analisado, né? Um exame que está em condições de ser analisado, ou é um exame completamente fora dos padrões, onde você não pode confiar no laudo, onde você não pode acreditar naquilo que está sendo dito e avaliado, julgado, né? Então, se a gente conseguir incorporar essa informação de como é uma radiografia de tórax bem feita, se a gente conseguir incorporar o que é uma radiografia de tórax normal, né? Se a gente souber o que é normal, a gente vai ser capaz de identificar o que é o anormal. Nem sempre vamos saber o que é o anormal, mas se a gente não souber, vai procurar a ajuda de alguém que saiba. Assim é a vida do médico, né? Assim é a vida das sessões clínicas, assim é a vida, a nossa profissão com as discussões de casos. É por isso, a gente vai buscar a ajuda de quem tem mais experiência. Mas se você, no mínimo, souber que você está diante de um exame mal feito, um exame que não merece ser analisado, isso já é uma grande coisa para qualquer médico, em qualquer especialidade, qualquer área. Tá? Então, minimamente, a gente vai procurar ver isso aqui, ok? Então, vamos lá. Qual é apesar da simplicidade da radiografia de tórax, qual é a dificuldade maior? A dificuldade maior é que você vai analisar uma estrutura que é tridimensional, né, que é o tórax e os pulmões, né, em dois planos só. Né? Você vai olhar na largura e na altura, e as imagens estarão superpostas para você analisar. E você tem várias densidades radiológicas, né, no mesmo local. Então, a gente tem as densidades aqui exemplificadas, né? A densidade de ar, que é o que dá o aspecto escuro ou preto da radiografia, né? É o maior contraste da radiografia de tórax, é o ar. Do lado oposto, você tem a densidade metálica. Onde é que você vai encontrar a densidade metálica? Normalmente, só nas identificações do paciente, né? Anormalmente, você pode encontrar isso em várias coisas. Corpos estranhos, contrastes, e vai por aí afora, né? E algumas situações patológicas que a gente vai ver. No meio dessas extremidades aqui, a gente tem a densidade da gordura, que é intermediária entre o ar e a água, a densidade do sangue, das vísceras, das partes moles, né? E a densidade do osso, que fica exatamente entre a densidade da água e a densidade do metal.
Então, essas são as 5 densidades básicas que a gente vai analisar numa radiografia, e essas coisas vão se encontrar superpostas. Daí a importância de você, além de entender, conhecer a técnica radiológica, você tem que conhecer a anatomia do tórax para saber quem está gerando aquela densidade e quem não está gerando. Isso aqui é o exemplo de uma radiografia de tórax bem feitinha, boa para analisar, normal, onde a gente vê basicamente 2 coisas. A densidade do ar, que é o escuro aqui dessa história, que é a câmara de ar do estômago, os pulmões, e a densidade de água do coração e dos vasos sanguíneos. Estão aqui distribuídos na sua posição normal, dicotomizando, eles vão se dicotomizando em direção à periferia, e a gente consegue ver vaso sanguíneo quase que até a superfície pleural, mas a gente deixa de vê-los a cerca de 1 centímetro, 1,5 centímetros dessa periferia. Por quê? Porque aqui essas estruturas já estarão abaixo da resolução da radiografia simples do tórax. Então, eu não consigo ver o interstício pulmonar. Né? Não consigo ver. Não consigo ver capilar pulmonar. Não consigo ver bronquíolo. Não consigo ver nada disso. Então, é sempre bom você ter um padrão do que seja uma radiografia. Saber identificar o que pode estar errado. Né? Se eu tiver muita linha vindo até a superfície pleural, tem alguma coisa errada. A não ser que a radiografia esteja extremamente mal feita, muito pouco penetrada, e que aí, rodada e tal, que aí você vai ver superposição de estruturas com densidades que não são as reais. Por isso, a gente tem que ter uma radiografia bem feita e conhecer a anatomia. E saber os pontos de referência da radiografia. A gente vai falar em vários pontos de referência ao longo dessa nossa discussão. Eu estou olhando a radiografia e já estou aqui admirando essas 2 estruturas, que são os hilos pulmonares, onde a gente vê e vai ver a maioria, a imensa maioria das vezes, o hilo esquerdo mais alto que o hilo direito. Porque isso é um ponto de referência. Isso nos serve para avaliar se a radiografia, se o indivíduo está normal ou anormal. Se esse hilo direito estiver acima do hilo esquerdo, certamente é alguma doença, alguma patologia. A maioria das vezes, uma alteração fibrótica ou atelectásica ou fibroatelectásica na parte superior do pulmão que está tracionando o hilo para lá. Em ocasiões mais raras, o hilo esquerdo estará repuxado para baixo. Enfim, então a gente vai ter que conhecer a técnica radiológica, a anatomia e esses pontos de referência. Mas olhem bem essa radiografia, porque essa é uma radiografia normal, onde a gente vê basicamente o contraste entre ar e vasos sanguíneos. E dá para perceber aqui parede, né, do brônquio, etc. Mas só as estruturas maiores. Bom, o que eu estou querendo mostrar aqui com esse slide onde aparece a Mona Lisa? Bom, isso aqui você vai reconhecer, talvez desde os 10 anos de idade, a gente já conhece isso de tanto ouvir falar, né? Da Mona Lisa no Museu do Louvre, em Paris. Então, essa é uma imagem que todo mundo conhece. Então, na radiografia de tórax, nós também vamos nos deparar com coisas assim. São patognomônicos. Você vai reconhecer de longe, não precisa muita pergunta. Então, a nossa Mona Lisa aqui, no caso, é essa alteração, onde a gente tem uma distribuição, né, bilateral de pontos e tracinhos com densidade metálica. Isso aí, alguns anos atrás, podia ser confundido com broncografia, que houve uma época em que se fazia o estudo dos brônquios jogando contraste dentro dos brônquios, né? Um contraste baritado. Hoje em dia não se faz mais isso, você faz uma tomografia com alta resolução, cortes especiais, estudos em índice de expiração, você analisa essas coisas, você faz diagnóstico de
de alterações bronquiectásicas, não precisa jogar contraste dentro do brônquio, que, aliás, era um exame horroroso, as pessoas sofriam muito com isso. Tá? Mas, mesmo assim, a distribuição dessas imagenzinhas sugerem a embolização por mercúrio metálico, que é o caso desse paciente que eu atendi, que era um sargento do Exército que tentou suicídio. O perfil dessa radiografia não está aqui, infelizmente, mas mostrava, fechava o diagnóstico de que isso aqui não era brônquico, era vascular, porque havia um acúmulo desse material contrastado na ponta do ventrículo direito. Então, esse paciente tinha tentado suicídio injetando mercúrio metálico na veia. Esses dois casos aqui é a mesma coisa. Não estão com o mesmo nível de contraste desse aqui, estão muito claras as radiografias, a gente vê com menos nitidez, mas é a mesma coisa. Esse caso, inclusive, os focos de injeção do contraste nas veias do braço, onde há um depósito de extravasamento do mercúrio metálico. Então, você vai ver um negócio desse, você não vai esquecer jamais. Assim como você vai ver uma imagem de um hilo e um aumento hilar bilateral, você já vai saber que se trata de uma doença chamada sarcoidose, na imensa maioria das vezes. As imagens de tuberculose clássicas, você vai saber de estalo, não vai ter problema. Assim como você vai identificar uma massa tumoral, como você vai identificar um pneumotórax, enfim, um derrame pleural, e vai por aí afora. Agora, existirão imagens que merecerão estudos mais sofisticados. Mas a gente vai ter muitas Mona Lisas na nossa frente ao longo da nossa experiência com raio-x. Isso aqui, por exemplo, é uma coisa interessante. A radiografia mostra uma área de hipotransparência heterogênea. Ela não é alguma homogeneidade aqui, mas não é homogênea. E o outro lado também da radiografia não está completamente. A radiografia está muito pouco penetrada, nós vamos falar disso já já, e isso compromete um pouquinho a avaliação dela. Mas aqui, grosseiramente, a gente tem isso. Na radiografia de perfil, a gente vê que esta imagem aqui, por estar com essa conformação no perfil, ela está no lobo médio, né? A coluna tem um gradiente de penetração, onde a coluna é mais branca aqui em cima, vai ficando mais preta à medida que vai chegando aqui para baixo, porque aqui tem menos pulmão, o pulmão é cônico, né? Aqui tem menos pulmão e mais partes moles, que se superpõem ao pulmão. Então fica branca a imagem, né? E a coluna fica também. Quando você vai chegando aqui para baixo, você tem mais pulmão e menos partes moles. E a coluna, então, enegrecida. A visibilização da coluna mostra que ela fica mais enegrecida. Mas nesse caso aqui, por exemplo, está branquinho aqui, ficou escurinho aqui, aqui ficou branco de novo. É sinal de que tem algum processo aqui nesta região também. Então, aqui nesse caso, você tem uma hipotransparência, uma consolidação no lobo médio, mas também tem provavelmente um infiltrado inflamatório, né? Alguma coisa dentro infeccioso do caso, o paciente tinha febre, tosse, escarro purulento. E junto disso, então a imagem é típica de uma pneumonia. E quando a gente superpõe esse aspecto clínico, a presença de herpes simples, né, na face do paciente, a gente faz uma correlação, porque existe uma prevalência muito grande do germe streptococo, né, causando infecção e, ao mesmo tempo, a presença de herpes. Então, a gente vai usar esses artifícios a nossa vida inteira, a medicina principalmente. Tá? Isso não é o aspecto definidor, né, da radiografia, como é aquela Mona Lisa, mas a radiografia sugere a presença de uma doença infecciosa, um quadro pneumônico, e corroborado por esses aspectos aqui, dá até para a gente fazer uma inferência da etiologia do quadro. Outro aspecto, olha, uma radiografia não se trata de Mona Lisa, de aspecto de jeito nenhum. Eu preciso aqui de outros dados. E, no caso anterior, o dado era um dado de exame físico, esse dado aqui é um dado de história.
paciente tinha esse aspecto aqui de hipotransparências heterogêneas, mal definidas, distorcendo a imagem dos hilos, da silhueta cardíaca, para fibrótico. E a história mostrava que ela usava macrodantina, que é a nitrofurantoína, desde 5 meses antes do aparecimento, quando ela começou a ter tosse e dispneia em seguida. Né? Então, a inferência diagnóstica é que isso aí fosse uma pneumopatia causada por droga, pela nitrofurantoína. Tratamento: para imediatamente com a medicação. Atualmente você usa ou não o corticoide, dependendo de algumas situações. Nesse caso, a paciente usou uma pequena dose de corticoide e pronto, ela melhorou. Evolução radiológica, julho de 2008, setembro de 2008. Em 2 meses já tinha melhorado substancialmente. E aqui, eu espetei esse dado aqui da espirometria, que é um outro exame que o pneumologista faz muito, como ela pode nos auxiliar. Ela serve para dispneia, para fazer diagnóstico de doenças obstrutivas, doenças restritivas, serve para uso na medicina ocupacional, serve no pré-operatório, é uma opção de coisas, a espirometria. E também para avaliar a resposta ao tratamento. Qual foi o tratamento dessa paciente? Parar a medicação e usar um esteroidezinho durante um pequeno tempo. Paciente com 78, a gente usar corticoide nessa idade pode causar problemas, pode desencadear osteoporose, fraturas ósseas por osteoporose. Então, tem que fazer tudo com muito cuidado, muito bom senso. E a espirometria, que vocês vão aprender brevemente, mostrava um padrão de uma doença restritiva. A capacidade vital era de 1 litro 620. 2 anos depois, óbvio que essa paciente foi, mas ela tinha, normalmente uma pessoa aos 78 anos, vai passando o tempo, a função pulmonar vai caindo levemente. No caso, ela aumentou 780 mililitros, uma coisa absurda. Né? Então, ela tinha um padrão restritivo puro causado por esse infiltrado pulmonar. Okay? Então, temos aqui uma radiografia, ela não é característica da pneumopatia por droga, pela nitrofurantoína, mas inserida nesse contexto em que a paciente referia o uso da macrodantina, pronto, se fechou o diagnóstico. Outro caso aqui, como é que você vai ver uma radiografia dessa aqui? Você vai fechar algum diagnóstico? Muitas vezes esses pacientes, é tão complicado o quadro que eles são tratados como se fossem pneumonias. E normalmente, eu costumo até falar que quando se usa este antibiótico aqui, como é um antibiótico poderosíssimo e de tanto ser utilizado, cada vez está se encontrando mais resistência no meio, né? Então, pela má utilização da droga, pelo uso abusivo. Então, o pessoal vê isso aqui, é paciente com quadro de tosse, de dispneia, está com antibiótico. Então, o que a gente pode ver nessa radiografia? Hipotransparências heterogêneas bilaterais, poupando os terços superiores do tórax. Quando a gente olha o perfil, gradiente de penetração da coluna novamente. Opa! Aqui vinha clarinho, ficou escurinho, daqui a pouco não tem mais. Então, tem doença aqui nessa situação posterior do tórax. Usou levofloxacina, porque não era uma infecção, não melhorou. Posteriormente, fez uma biópsia pulmonar e chegou-se à conclusão que o paciente tinha uma doença chamada BUP, ou COP, que é a pneumonia organização criptogênica. E mais do que isso, parecia ser uma pneumonia eosinofílica crônica com um comportamento um pouquinho diferente das formas clássicas. Foi tratada com prednisona e está aqui muito bem a evolução, aqui o gradiente de penetração da coluna. Olha que legal, como ele nos mostra a melhora da radiografia. Então, o que a gente precisa aprender? Que uma radiografia de tórax precisa ser bem feita. Então, a gente tem que saber quais são os aspectos técnicos da radiografia. A gente precisa estar capacitado a analisar criticamente, para dizer se essa radiografia está legal, essa não está legal, não vou acreditar nesse laudo, nem adianta, não adianta ver.
Então, a gente também não deve se satisfazer com laudo. E a gente tem que saber analisar minimamente a radiografia. Se ficar desconfiado, pede alguém com experiência para ver. Sempre comparar com os que estiverem disponíveis. Né? Então, a radiografia, pega uma radiografia com um nódulo, você tem que, tem alguma radiografia antiga, e você pega a radiografia de 5 anos antes, o nódulo já estava lá, com as mesmas características, então você fica tranquilo, tranquiliza o seu paciente que aquilo ali é alguma outra coisa que não é malignidade, que seria a grande preocupação diante de um nódulo pulmonar. E as radiografias devem ser feitas sempre em PA e perfil. Por quê? Porque eu já falei, o tórax é tridimensional, a gente tem que ver o que está atrás do coração, o que está do outro lado, enfim. A gente tem que tentar, com a visualização em perfil, também complementar aquilo que a gente não vê no PA. Por quê? Então, vamos a algumas demonstrações por que essas coisas são importantes. Está aqui, paciente de 82 anos, DPOC, antigamente classificado como Gold 1, tinha uma tosse arrastada, resfriado, secreções purulentas, roncos e sibilos e estertores na base esquerda. Auscultáveis. Pediu uma radiografia, veio essa radiografia aqui. Desculpa. Então, a gente vê indiscutivelmente que tem uma diferença na radiografia. Aqui ela está escura, aqui ela está esbranquiçada. Tem alguma coisa aqui. No perfil não dá para a gente identificar direito, mas a radiografia está muito mal feita, queimada demais, aqui está pouco penetrada, aqui está demais, enfim. São radiografias mal feitas que às vezes dificultam a análise por quem deu o laudo. Mas é imperdoável que a pessoa não veja isso aqui. Aqui, seio da face. Eu tenho um seio da face à esquerda hipotransparente em relação ao direito. Hipotransparente em relação ao direito. Então, tem uma sinusopatia associada. O laudo é esse aqui. Seio da face apresentando transparência e desenvolvimento ósseo normais. Tórax, sinais de perinsuflação pulmonar, ausência de condensação parenquimatosa, seio costofrênico livre, área cardíaca normal, espondilartrose, fratura antiga no 7º e 8º ar. Se você se limitar a olhar essa radiografia, você fala para o dente, não liga não, toma água, um xaropinho caseiro e tudo bem, não é problema nenhum. E, na verdade, tem problema. Então, não dá para confiar em laudo. Por que PA e perfil? Um exemplo claro aqui. Ó. Tem essa radiografia de uma paciente que ia fazer uma cirurgia abdominal. Não me lembro se era uma abdominoplastia. Foi eu que atendi essa paciente. O que era? Ou era uma hérnia? Eu sei que radiografia em PA está aqui. Você não... tudo bem, está ótimo, que bom, está tranquilo. Aí faz a radiografia, está lá, gradiente de penetração da coluna. Você, mesmo que você não veja nada, isso aqui te assusta, porque interrompe o gradiente de penetração. Então, a densidade, né, ovoide, que no caso está escondidinha atrás da silhueta cardíaca, pela posição, né, deve ser alguma tumoração que cresce na goteira posterior, não é isso? Então, provavelmente, uma dessas tumores de mediastino posterior, tumor neurogênico, depois a paciente foi operada, não era um tumor maligno, não era nada. Outra coisa, você olha essa radiografia aqui, opa, tem um hilo ali, o hilo direito está bonitinho, o hilo esquerdo está horroroso. Tem alguma coisa muito grave aqui nesse hilo e tal, temos que estudar. Aí faz a radiografia em perfil, você vê que o problema não é no hilo, o problema é uma lesão aqui anterior, no segmento, né, do pulmão esquerdo aqui, que está causando essa densidade. Pode até ser uma doença maligna, mas não é uma doença do hilo pulmonar. Por isso que o perfil é mais importante, é extremamente importante. Mais um exemplo da importância dele. A gente tem aqui essa radiografia onde era uma paciente com asma, estava com dispneia, tosse e sibilos. E aparecia essa radiografia. Se olhar a radiografia com muito cuidado, a gente vê nitidamente que aqui tem uma densidade radiológica, aqui tem outra. Né? Então,
na área dos peitorais e das mamas, a gente tem uma densidade muito diferente. Então, se olhar com muito cuidadinho, você vê uma linhazinha passando aqui. O que isso pode ser, meu Deus? Vamos ver. Está poupando aqui a silhueta cardíaca. Bom, então, se é um infiltrado pulmonar, é uma opacidade pulmonar, essa imagem deve ser posterior. Então, vamos lá. Então, vamos ver a radiografia de perfil, gradiente de penetração da coluna bonitinho, coluna branca aqui, coluna mais escura aqui, não tem nada aqui atrás. O que se tratava? Uma paciente com prótese mamária. Então, voltando, olha como é que o gradiente nos esclarece o caso. Aí você vai olhar para um detalhe, você tem contornos aqui de prótese de mama. Então, tudo tem que ser visto com muito cuidado. E essa paciente entrou no antibiótico, que eu me lembro. Ela era uma asmática que estava resfriada, né? E estava com uma crise de asma, ia ser tratada com broncodilatadores, etc. Bom, então vamos agora ver as principais incidências que a gente faz numa radiografia. PA, perfil antero-posterior, ápico lordótica, decúbito lateral, e as oblíquas, realmente a gente praticamente não faz hoje em dia com o advento da tomografia computadorizada, né? Na dúvida, a gente faz uma tomografia. Então, raio-x em PA. Está aqui a posição normal de se fazer a radiografia em PA. Esses braços nessa posição para tirar a escápula do campo, ok? Então, a radiografia legal, normal, tem que estar com as escápulas fora do campo para não atrapalhar a visão. E por que tem que ser dessa maneira? Por que a radiografia em PA é que é importante, né? Então, tem um motivo para ser feita em PA e não AP, a radiografia estándar. O motivo está aqui representado. O coração ele se situa numa porção anterior do tórax. Então, quanto mais próximo ao filme, né, estiver a estrutura que você quer examinar, menos distorção da imagem vai ter. Então, se o coração está na parte anterior do tórax, você vai colocar o tórax, a parte anterior do tórax, mais próximo do filme, né? Então, é isso que a gente faz aqui. Para quê? Para ter a imagem do coração o menos distorcido possível. Está claro? Tranquilo, né? Se você colocar a radiografia ao contrário, em AP, por exemplo, você tem a chance de aumentar o tamanho do coração, aumentar a largura do mediano, ou seja, distorcer a imagem da sua realidade. Tá? Então, a radiografia em PA é feita dessa maneira por esse motivo. Da mesma forma que você faz a radiografia em perfil esquerdo. Então, a radiografia estándar de tórax é de perfil esquerdo. Se você quiser examinar uma lesão do lado direito, você vai aproximá-la do filme para ter a mais perfeita visão da lesão. Então, o perfil será direito. E é isso que conduz o lado que você vai pedir na radiografia de perfil, né? Do modo normal, estándar, a gente faz a radiografia em perfil esquerdo, porque o coração está mais lateralizado para a esquerda. Está aqui, então, paciente num perfil esquerdo. Novamente, a gente vendo na radiografia o gradiente de penetração da coluna mais clarinha. Olha que eu estou falando toda hora nisso, né? Essas estruturas aqui que muita gente faz confusão, acaba confundindo se é o esôfago, se é a traqueia. Normalmente, isso aqui é a escápula vista em perfil, as duas escápulas que se superpõem, um lado e outro do tórax. Os diafragmas aqui mostrando como é que se diz? Uma alteração que a gente vai usar sempre na radiografia. Vai ser um princípio fundamental para a análise, que é o sinal de silhueta, que ele é causado quando duas estruturas de mesma densidade estão contíguas, elas perdem a delimitação entre elas, né? Então, a gente usa isso aqui para uma opção de coisa, inclusive para ver que este diafragma aqui é o esquerdo, porque ele perde a delimitação, né, ao entrar em contato com a silhueta cardíaca, que faz uma imagem só. Já o diafragma direito, você vê a tela. Bom, isso é a radiografia em perfil. A radiografia em AP é essa daqui. Quando é que você vai fazer a radiografia em AP? Nos dentes graves,
paciente acamado, CTI, uma situação que você não possa efetivamente colocar o paciente na posição adequada em ortostatismo. O que acontece? Você tem a escápula no meio do campo, né? O mediastino fica alargado. Então, algumas coisas, a inspiração do paciente, exatamente porque ele está deitado, as vísceras, a pressão sobre o diafragma, o pulmão fica menor. Uma série de detalhes que fazem com que a radiografia não deva ser feita desta maneira. Radiografia em ápico lordótica. A radiografia em ápico lordótica é essa posição que a gente usa exatamente para poder ver essas porções aqui superiores do tórax, onde a clavícula e o primeiro arco costal podem superpor alguma lesão, que você acaba não percebendo com nitidez essa lesão. Então, você coloca o paciente nesta posição para tirar essas estruturas da frente do ápice do pulmão, para você ver direitinho. Essa incidência serve também para ver o lobo médio e a língula. Você forma quase que um túnel, é como se você olhasse o tórax de cima para baixo. Isso aqui é a radiografia em Gelm-Laurel, em decúbito lateral, com raios horizontais, fica sobre um anteparo, sobre um colchonete. Para quê? Para afastar o gradeado costal, né, da mesa, para você poder vê-lo com toda a nitidez. E aqui a gente vê uma linha, isso aqui certamente é um derrame pleural. Se você tivesse em PA, você veria uma hipotransparência velando o seio costofrênico, com parábola de Damasor, né? E ao colocá-lo nessa posição, o líquido livre dentro da cavidade pleural ele corre. Então, para isso, ele se espalha. É para isso que a gente faz a radiografia em Laurel. As radiografias em oblíquas, elas são muito pouco utilizadas realmente. A curiosidade aqui é que a radiografia em oblíqua anterior direita parece uma radiografia em PA. E a radiografia em oblíqua anterior esquerda parece uma radiografia de perfil, né? Exatamente por causa do posicionamento das vísceras dentro do tórax. Mas, fora isso, a gente vai usar raramente esse tipo de radiografia para esclarecer alguma dúvida mais importante. Então, essas são as incidências. Os parâmetros técnicos que a gente dispõe para fazer a análise da radiografia estão aqui. Paciente, a radiografia tem que estar identificada, né? A gente tem que saber, idealmente, na posição em PA, e para isso a gente vai olhar basicamente duas coisas. A posição da escápula, se a escápula está dentro ou fora do campo. Se ela estiver fora do campo, o paciente está naquela posição em que ele consegue afastar os braços, a posição ideal, tirou a escápula do campo. Então, você olha para a escápula e também para a câmara de ar do estômago, que seria mais uma maneira de avaliar. Então, uma vez visto a identificação do paciente com data óbvia, essa identificação costuma ficar do lado direito do paciente e do lado esquerdo do observador. Então, a gente olha, a identificação vai estar do lado esquerdo. A radiografia deve estar em PA, ela deve estar bem centralizada, bem inspirada e com uma dose adequada de radiação. Então, está aqui uma radiografia, está aqui, está identificada do lado direito do paciente, do lado esquerdo do observador. Tá? Então, está lá, identificada direitinho. Isso é importante, muito importante. Muito importante. Por quê? Porque se você vê uma radiografia assim, por exemplo, ela está identificada aqui, então tem certeza que aqui é o lado direito. Então, essa radiografia não está virada. Trata-se de um caso de citos inverso. Por que eu estou falando de citos inverso, não só destrocardíaco? Porque parece que aqui tem a câmara de ar do estômago também, que deveria estar do lado esquerdo e está desse lado. Tá? Então, a identificação é interessantíssima. Eu aqui já estou vendo, nós vamos ver em seguida, o aspecto da centralização. Aqui a escápula está fora do campo, né? Então a radiografia foi feita em PA. E aqui é o próximo passo da gente avaliar se a radiografia está bem centrada ou não. Os pontos de referência são a apófise espinhosa
e os bordos internos das clavículas. E aqui não estão equidistantes. Então, qual é o problema que isso pode causar? Você pode causar uma rotação no tórax, né? Obviamente. Um lado pode ficar mais transparente que o outro, nem sempre isso acontece, mas pode acontecer. Um hilo fica mais evidente que o outro. O mediastino pode parecer um pouquinho alargado, porque você distorceu espacialmente o tórax. Aqui é a destrocardia. E aqui está a história da centralização. O ideal é equidistante. Novamente, escápula está fora do campo. Vamos ver se a destrocardia também. Escápula estava fora do campo, essa daqui nem tanto. Ok? Mostrando que a radiografia estava em PA. Normalmente, o que a gente deve ver numa radiografia, do ponto de vista de penetração, é que a gente vai ver os espaços intervertebrais com nitidez nesta porção aqui onde a gente tem a traqueia. Porque a coluna de ar da traqueia vai facilitar a passagem do raio, né? E a impregnação do filme. Né? E aí a gente vai ver que percebe com mais nitidez os espaços intervertebrais. Após a carina, onde você não tem mais coluna de ar, a gente passa a perceber a coluna. Eu identifico aqui, né, o espaço intervertebral, mas com alguma dificuldade. A gente tem que perceber a coluna atrás da silhueta cardíaca. Isso é uma radiografia com a penetração adequada. Eu vejo a coluna com nitidez onde tem coluna de ar da traqueia. Grau de exposição, isso aqui são duas radiografias que estão feitas propositalmente em duas exposições. A radiografia digital, você pode controlar o grau, né, de penetração, de densidade, de contraste da radiografia. Então, aqui, só para exemplificar, uma radiografia que está muito escura, aqui você perde a noção das estruturas vasculares, que aqui você vê com mais nitidez. Aqui, aparentemente, existe uma lesão de aspecto nodular, né, densa e tal, mas é só para a gente ver que modifica um pouco isso aqui, por exemplo, pode deixar passar com facilidade um nódulo, que a radiografia está muito penetrada. Ok? Grau de inspiração. Isso aqui é muito importante, porque o ar é o contraste da radiografia de tórax. Se a gente não inspirar direito, a gente não vai colocar uma quantidade adequada de contraste. E aí nós podemos ver imagens que não são as reais. Tá? Então, qual é o grau de inspiração adequado? O grau adequado é com o 10º arco costal posterior, que é esse aqui, mais horizontalizado, né? Ele está acima do diafragma. Alguns autores dizem que o 9º arco tem que estar acima do diafragma. Nós achamos que isso aqui é melhor, caracteriza melhor o grau de inspiração. Então, a gente vai lá e vai contar os arcos costais. Primeiro arco, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono, 10º. Você tem que treinar isso. Isso é uma coisa simples, banal, mas a gente faz confusão. O aluno faz confusão quando começa a olhar a radiografia, principalmente quando você tem esses arcos costais aqui mais espremidinhos, mais superpostos uns com os outros, dá uma dificuldade. Não tem problema, bota o dedo em cima da costela e vê onde é que ela está se inserindo e pronto. Eu estou com dificuldade de ver aqui atrás, então vai de frente para trás. Esse aqui é o primeiro arco. Você vai lá para... Opa, está aqui. Esse aqui é o segundo arco. Você vai aqui. E pronto, viu o primeiro e o segundo, o resto é fácil de identificar. Então, o 10º arco tem que estar acima do diafragma. E, interessantemente, quando a radiografia está bem inspirada, os arcos anteriores, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, o 7º arco estará mergulhando numa porção média do diafragma, se a gente dividi em 3 pedaços. Aqui. Okay? Então, estará mais ou menos no meio do diafragma. Ok? Então, se ele respirar pouquinho, o diafragma sobe, tá? E o 7º arco vai estar mergulhando numa porção mais externa do diafragma. Ok? Então, essas duas coisas, o 10º arco posterior acima do diafragma e o 7º arco mergulhando
no terço médio ali do diafragma, essa divisão grosseira, é o que caracteriza a radiografia bem inspirada. Mais uma vez, escápula fora do campo, escápula fora, câmara radial do estômago, a radiografia foi feita em PA. Pontos de referência a gente tem um monte, aí não adianta nem a gente falar, a gente vai precisar estudar, vai precisar aprender. Eu já falei um monte, clavícula, traqueia, carina, hilo esquerdo, hilo direito, escápula, primeiro arco costal, a gente tem mais. Aqui tem mais uma porção de pontos de referência. Que você os conhecendo, você vai lançar a mão deles para te ajudar a entender o que é essa radiografia, como é que a radiografia está, se está bem feita, se está mal feita, se as posições estão certinhas. Né? Então está aqui, ó, por exemplo, essa radiografia. O negócio aparece aqui, é chato. Está aqui a escápula fora do campo, câmara de ar do estômago. A radiografia está centrada? Aparentemente não. O bordo interno da clavícula está aqui, a apófise espinhosa está aqui, e o outro bordo aqui está levemente rodado. Mas a gente vê um outro ponto de referência importantíssimo, que nós vamos ver oportunamente, breve, que é a linha paratraqueal. É uma linhazinha aqui, que tem no máximo 4 milímetros de espessura, e quando ela tem mais do que isso, significa que tem alguma coisa dentro do mediastino que está empurrando essa linha, que é constituída pela parede da traqueia e por pleura, que se juntam ali, a pleura mediastinal, né, que está superposta, não tem praticamente mais nada. Se essa linha se alarga, é porque dentro do mediastino, que está delimitado pela linha paratraqueal, pela pleura mediastinal, né, isso, tem alguma coisa crescendo aqui, normalmente gânglios. Então, a gente tem vários pontos de referência. A gente tem que aprender isso, não adianta. A gente decora jogador do time, né? Por que não vai decorar os pontos de referência do tórax? Não? Aqui no perfil, vários pontos de referência também. Aqui, de modo bem interessante, no esquema está mostrando aqui a diferença entre o diafragma esquerdo, 12, diafragma esquerdo, e o diafragma direito, 11. Diafragma direito, a gente vê todo a sua delimitação. E o diafragma esquerdo para aqui quando entra em contato com a silhueta cardíaca. Isso é outra coisa, como vocês vão ficar com isso gravado, isso é outra coisa legal da gente aprender, né? Como é que as opacidades elas se apresentam conforme o segmento em que elas estão envolvendo, né? Então, começa a aprender. Quando você tem uma lesão, por exemplo, num segmento apical, né? Ele vai se apresentar desta maneira aqui. Opa, deixa eu tirar isso. Vai aparecer dessa maneira. Se você tem o segmento posterior, vai aparecer dessa maneira no PA e no perfil. Se você tem o segmento anterior envolvido, você vai ter essa... Mas por que isso é importante? Bom, se eu tiver uma condensação, uma opacidade, um infiltrado, como você queira chamar, nessas regiões eu posso inferir, porque algumas doenças são prevalentes nessas localizações. Né? Vocês vão aprender que a tuberculose pulmonar é uma doença muito comum no mundo inteiro, sobretudo no Brasil, sobretudo no Rio de Janeiro, sobretudo na Rocinha, por exemplo. É uma doença muito comum e ela tem uma preferência de ocupar os segmentos 1, 2 e o segmento 6, que é o segmento superior do lobo inferior. Então, conhecer esses segmentos é muito interessante, porque te ajuda. É lógico que você não vai fechar o diagnóstico, né, de uma determinada doença, mas você vai conduzir na direção do diagnóstico com os exames complementares adequados, essa coisa toda. É isso? Então, a outra coisa importante, vocês vão ver toda hora, sinal da silhueta. Sinal da silhueta porque envolve o lobo médio, por exemplo, do lado direito. Mas o segmento 4, ele está no lobo médio, mas não borra, não ocupa, não apaga a silhueta cardíaca. Quem apaga a silhueta cardíaca é o segmento 5. Então, o lobo médio tem segmento 4 e 5, mas não é o 4 que apaga a silhueta. Vai aparecer no perfil, um infiltradinho lá na região,
mas não vai apagar a silhueta. Ok? Então, tudo isso é muito legal, você tem que saber, você tem que aprender, não é olhando isso aqui só uma vezinha. A gente tem que treinar isso, treinar, treinar, treinar e raciocinar. Né? Tem muito de raciocínio espacial na análise de uma radiografia de tórax. Bom, uma vez que você avaliou tecnicamente tudo isso e tal, a gente tem que olhar, bom, agora vamos examinar a radiografia propriamente dita, né? Pô? Normalmente, o que a gente faz? A gente analisa a radiografia de tórax de fora para dentro. Por quê? Porque se você olhar só o pulmão, muitas vezes você deixa passar alguma alteração no tórax que pode ser fundamental para fazer um diagnóstico da própria doença torácica, da própria doença pulmonar. Okay? Então a gente analisa de fora para dentro. Quem está mais fora é a caixa torácica. E da caixa torácica, quem está mais fora ainda são as partes moles, músculo, tecido cutâneo, etc. Depois tem a estrutura óssea. Depois tem as pleuras, né, que envolvem o pulmão. Depois, envolvendo medialmente, você tem o mediastino e os hilos. É isso. Então a gente vai cercando o pulmão, analisando tudo que está em volta dele, para depois fechar com chave de ouro a análise, né, propriamente dita do parênquima pulmonar. Então, partes moles, a gente vai avaliar a mama, região cervical e supraclavicular, tecido subcutâneo, o abdômen superior também a gente vai olhar para ver se o fígado está lá no lugar certo, né? Se tem pneumoperitose, enfim, você vai olhar essas coisas, tudo que está em volta do pulmão e que não é, e que vai de fora para dentro, cada vez de modo progressivo. Vamos ver a linha companheira da clavícula, tudo isso. Depois vem a parte óssea. Então você vai olhar a coluna, a clavícula, as escápulas, o externo, as costelas. Depois você vai olhar a pleura. Depois os seios costofrênicos e o diafragma. Isso tudo aqui numa tacada só. Depois o mediastino, os hilos e os pulmões. Quando a gente fala em pleura, por exemplo, a gente fala basicamente de primeira em seios costofrênicos. Por quê? O principal problema, a principal doença pleural é o derrame pleural. E onde é que ele se acumula inicialmente? Lá nos seios costofrênicos. E que seio costofrênico ele se acumula primariamente, onde é que ele aparece? Seio costofrênico posterior. Olha o papel da radiografia em perfil também. O seio costofrênico posterior ele é mais profundo. Então o líquido acumula ali antes de acumular nas partes laterais. Tá certo? Então vamos lá. Isso aqui é uma coisa que a gente vai lançar mão sempre na análise da radiografia. É o fundamento do sinal da silhueta. O que aqui está representado? Então vamos lá. Eu tenho vou chamar, o carioca não costuma chamar de bexiga, mas eu acho que é isso que tem que, esse é o nome. Uma bola de encher, uma bexiga cheia de água e está lá o peixinho, lá bonitinho, pendurado aqui. Aqui existe a mesma bola, de encher a mesma bexiga com o peixinho lá, só que esta bexiga está mergulhada no líquido, que é o mesmo líquido que está dentro da bola. Ou seja, a densidade deste material aqui é o mesmo, a densidade é a mesma do material que está aqui dentro da bola. E eles estão contíguos, estão colados, estão lá dentro. Este aqui é o mesmo material de dentro do aquário, é água também, só que não está contíguo, está destacado, não está colado, não está adjacente, está distante. Então, o aspecto, se a gente radiografar, e a radiografia está simplificada aqui pelo esqueletinho aqui do peixe, você radiografou, então você tem, apesar de ter a mesma densidade radiológica, você tem a delimitação dos contornos. Por quê? Porque a estrutura não está em contato direto com aquela outra de mesma densidade. Já a outra bexiga que está mergulhada na água, você perdeu completamente a noção dos limites. Isso é o que causa o sinal de silhueta. E isso a gente vai usar é o raciocínio básico da análise de uma radiografia de tórax. Por quê? Porque a gente lida com várias densidades. Então, essas densidades, quando são iguais e quando se encostam uma na outra, fazem as estruturas perderem as suas delimitações.
Isso é muito importante para identificar algumas doenças até precocemente. Imagina que uma fibrose pulmonar, uma doença intersticial, ora, o intestino está colado nos vasos, está envolvendo, está em contato com os vasos sanguíneos, os vasos sanguíneos estão dentro do intestino pulmonar. Enfim, se você tem um espessamento do intestino, você começa a perceber que o vaso perde aquela linhazinha bonitinha, aquele tubo, né, com suas delimitações perfeitas, ele vai ficando mordido, vai perdendo a nitidez. Da mesma maneira, o contorno da silhueta cardíaca, que tem uma opção de parênquima pulmonar com vasos sanguíneos ali também, vai acabar perdendo a sua nitidez. Né? Então, isso eu estou falando das coisas mais finas. Grosseiramente, nós temos o sinal da silhueta, o envolvimento do lobo médio, do segmento 5 e outras estruturas. Então, nós vamos ver isso. Mas isso aqui é o básico para o entendimento de uma série de alterações das hipotransparências pulmonares, que a gente vai ter isso como base para o raciocínio. Então, temos aqui uma radiografia, né? Mama bilateral, trata-se de mulher, a escápula está dentro do campo. Mas porque foi mal feita a radiografia? Porque eu vejo a câmara de ar aqui e está tudo muito bem delimitado aqui. A linha paratraqueal, né? Isso aqui é a linha da veia cava superior. Então está tudo bonitinho, o hilo esquerdo mais alto que o hilo direito. A radiografia ótima, um pouquinho mais penetrada que o ideal, mas está muito boa a radiografia. Então estou vendo aqui as partes moles, quer dizer, paciente com mama, tudo direitinho. Diafragma direito ou esquerdo? E agora? Nós já sabemos que quando duas estruturas de mesma densidade entram em contato, elas perdem a delimitação. Quem é que está em contato com a silhueta cardíaca? É o diafragma esquerdo. Então, este diafragma aqui é o diafragma direito. Este diafragma aqui é o diafragma esquerdo. Pronto, não tem dúvida, não tem que discutir. Aqui, que imagem danada é essa aqui? Eu tenho uma baita de uma hipotransparência, né? Com uma parábola, né? E que deve ser um derrame pleural, porque é uma hipotransparência homogênea. Isso que eu vejo aqui são as estruturas do pulmão que não está alterado, do hemitórax que não está alterado. Então, a gente está vendo dois hemitórax superpostos. E o que eu tenho para me ajudar a posicionar essa hipotransparência? Ela está do lado direito ou lado esquerdo? Quem que vai me ajudar? Ora, eu vendo esse diafragma que é visível até a porção anterior, até o seio costofrênico anterior, aqui eu vejo tudo. Então, esse é o diafragma direito, indubitavelmente. Ué, cadê o esquerdo? O esquerdo sumiu, porque ele está em contato com essa alteração radiológica aqui, simples como a água. Aí, quando a gente vê a radiografia em PA, a radiografia mostra isso. Ok? É uma hipotransparência com uma parábola, é um derrame pleural. E interessante é que este derrame pleural também tem uma alteração aqui no ápice do pulmão. É uma lesão grosseira, parece heterogênea. O que é isso aqui? Aí a gente precisaria esmiuçar um pouquinho melhor a história, a imagem, etc. Mas a gente vê que a pleura está espessada, tem derrame, tem alguma coisa aqui. Pode ser tuberculose? Pode muito bem ser tuberculose. Pode ser uma neoplasia? Pode ser uma neoplasia. Aí você tem que estudar melhor isso aqui. Tuberculose, quando tem uma alteração assim, e parece ter uma cavitação, costuma espalhar secreçõezinhas por outros cantos aqui, inclusive contralateral. Esse derrame pode estar ocultando alguma disseminação para o lobo inferior. Mas isso são especulações que eu estou fazendo aqui. O que nós temos é uma hipotransparência que vela seio costofrênico, se você fizer um laurel, isso aqui vai correr, né? E tem essa outra alteração que precisa ser analisada em conjunto com os outros dados. Olha aqui, que imagens são essas? São as cisuras, né? Interessante. Tem 4 cisuras? Não, não tem 4 cisuras, são 2 cisuras. É que a cisura não é uma coisa retilínea, não é um plano reto, né? Ela tem um aspecto meio sinusoidal se você olhá-la, né? Tangencialmente. Então, o que a gente vê aqui é que a cisura foi tangenciada pelo raio-x, você vê duas
duas porções da onda que a cissura faz, ok? Então, mas quem é a direita, quem é a esquerda? Bom, aí a gente tem que ver. Quem é que está vindo até aqui embaixo, até esta linha que desaparece ao entrar em contato com o coração? Isso aqui é o diafragma esquerdo, a cisura está em contato com o diafragma esquerdo. Isso aqui é a cisura, a grande cisura do pulmão esquerdo. Ponto, acabou. E essa daqui está vindo até esse diafragma que vai até lá na frente, então é a cissura, grande cissura do pulmão direito. Não é legal? Esse troço todo é legal pra caramba. Sinal da silhueta. A gente já está chegando ao fim desse primeiro aspecto aqui, dessa primeira abordagem de radiografia, mas agora vamos falar do sinal da silhueta. Quem que sumiu aqui? Eu vejo pulmão bonitinho, aqui desse lado. Eu vejo uma grande hipotransparência aqui, homogênea nas porções mais externas aqui, mas aqui mais próximo eu vejo talvez aqui um aerobroncograma, uma outra imagem de aerobroncograma. Isso aí deve ser uma pneumonia, pelo aspecto, né? E quem que sumiu aqui nessa imagem aqui? Foi o diafragma? Não. O diafragma está visível aqui. Sumiu a silhueta cardíaca esquerda. Quem é que está em contato aqui com a silhueta cardíaca? É o lobo superior, a língula, a porção lingular do lobo superior. Ora bolas, se isso aqui borrou a silhueta cardíaca e poupou o diafragma, quem que está em contato com o diafragma esquerdo? É o lobo inferior esquerdo. Lembre-se, olha aqui, ó, vamos voltar aqui na cisura. Isso aqui é o pulmão esquerdo, certo? Isso aqui é o lobo inferior esquerdo, vai até aqui em cima, provavelmente aqui é o segmento 6, ok? Então, quem está em contato com o diafragma não é o lobo superior, em grande parcela, né? A maior parcela é o lobo inferior. Então, se eu estou vendo a língua, estou vendo o diafragma, isso aqui está no lobo superior, não tenha dúvida, está lá, ó. Então, está aqui uma grande hipotransparência, delimitado pela cisura e poupando o diafragma. Olha que bacana, o diafragma está visível aqui. Então, a lesão está no lobo superior. Então, a gente usa esse artifício, olha aqui, sempre o aspecto do sinal da silhueta para nos orientar. E essa lesão aqui, olha que bacana. Quem que sumiu dessa vez aqui? Foi a silhueta cardíaca? Nina, não, está aqui, a silhueta cardíaca está aqui. Cadê o diafragma? O diafragma direito está aqui, o esquerdo? Caramba, não vejo. O diafragma esquerdo sumiu. Eu não tenho dúvidas em dizer que esta hipotransparência guarda a relação com o lobo inferior esquerdo. Ok? Tem jeito, não tem outra opção. Aí você vai para o perfil, está lá. O lobo inferior, metido, borrou, sumiu o diafragma está aqui, por aqui, né? Mas eu não vejo. Ok? Isso é um sinal da silhueta, é o princípio do sinal da silhueta. Pneumonia em lobo médio, está aqui a silhueta cardíaca borrada, eu já sei, não tem outra opção. E a imagem no perfil vai ser essa, é o lobo médio que se projeta aqui. Lembra daquelas imagenzinhas, né? Aquelas opacidades escurinhas mostrando cada segmento? É isso aí. Quando os dois segmentos 4 e 5 estão envolvidos, é isso que aparece. Eu não sei se o 4 está envolvido. Por que eu não sei que o 4 está envolvido? Porque me parece que está bem poupado ainda essa região aqui lateral. Bom, a não ser que haja redução volumétrica, mas enfim, está lá. Lobo médio envolvido, dando sinal da silhueta. Ok? Bom, isso é o que eu queria falar para vocês nessa primeira aula sobre isso. Então, nós temos exatamente 55 minutos, eu acho que está legal. O último slide aqui, esse é o slide que a professora Terezinha oriental, descendente de orientais, que ela gosta muito de colocar isso aí. Eu peguei esse slide em homenagem a ela. E isso aqui, opa! Isso aqui são os passarinhos aqui na minha varanda, mas isso não tem nada a ver com raios. Ok? Então, é isso que eu queria dizer para vocês e dou por encerrada essa aula nossa aqui. Até a próxima!